vestibular. Estamos de volta com Ciência da Hora do Plano Medicina. E vamos lá arregaçar essas mangas, expulsar essa preguiça, esse desânimo, porque vai começar Biologia. E eu sou a professora Jéssica Silva e hoje nós vamos falar de dois assuntos que costumam cair bastante no vestibular. Um é o método científico e o outro é a origem da vida. Como surgiu o primeiro ser vivo na Terra? É isso aí, galerinha. Existem várias teorias, várias hipóteses e hoje nós vamos abordar isso na aula de Biologia no Ciência da Hora do Plano Medicina. Roda a vinheta! Bom, e para iniciarmos a aula de hoje, eu vou falar aqui do desafio 150 dias de estudo para Macro EA e Enem. Isso mesmo, galerinha. Nós do Plano Medicina preparamos material super da hora para vocês. Exatamente. Esse plano de estudos aqui, ele contém os assuntos que você deve estudar até o dia, até a data do Enem e do Macro UEA, ou seja, nós temos 5 meses para estudarmos, para passarmos no vestibular e nós vamos ajudar você. Então você pode adquirir aqui o plano de estudos, tá bom? Hoje nós vamos lá na página, hoje é dia 6/8, então aqui você vai lá na página 7, nós temos aqui o assunto de hoje, que é método científico e a origem da vida, exatamente. Assim que nós terminarmos esse vídeo, você vai ler algum outro material, depois fazer exercício. Nós temos meta de exercício aqui também. No plano de estudos, desafio 150 dias, aqui você escolhe a sua meta no mês, a sua meta mensal. Aqui você escolhe o nível. Não quero passar, só finjo que estudo. Aqui é para aqueles alunos que investem na educação, que investem para passar no vestibular, mas aí bate o desânimo, não estuda mais, faz menos de 10 exercícios por dia. Então esse daqui o aluno vai escolher se ele estiver nesse nível, não quero passar, só finjo que estudo. Mas se eu estou me esforçando, eu vou escolher esse nível aqui, nível que quero passar e estou me esforçando. Esse nível aqui são 20 exercícios diários. E nós temos esse nível que é quero passar e estou focado, aonde o aluno vai fazer depois de estudar todo o assunto, de aprender de verdade. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer exercício no nível quero passar e estou focado ou focada. Aqui você vai fazer 30 exercícios diários. E hoje eu tenho uma novidade para você que adquiriu o plano de estudos, desafio 150 dias. Eu quero dizer que já está disponível as nossas apostilas para assinatura, galera. Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão, eu vou ter aprovação. É isso aí, galera. Aqui já tem, ó, as nossas apostilas. Esse daqui é a apostila de Biologia, tá? Que nós vamos utilizar bastante hoje nos nossos assuntos. Essa daqui é a apostila da aula de matemática que foi ontem, tá bom? Então, se você não teve aí material para fazer os exercícios, você pode já assinar o nosso material. Aqui tem todo o conteúdo, tá? Tem conteúdo, tem exercícios, tem de física, tem de história, tem de literatura, de português. Então fique ligadinho aí no nosso canal, fique ligadinho na nossa página do Facebook e neste canal aqui que nós iniciamos no dia 1º de agosto, o canal denominado Ciência da Hora do Plano Medicina. Então convide seu amigo, sua amiga aí que quer passar no vestibular da UEA e do Enem para estar conosco aqui sempre que postarmos aula. Então vamos lá, galera, vamos parar de conversa. Para você que quer adquirir os materiais do Plano Medicina, é só entrar em contato aqui com esses números que estão aqui na descrição do vídeo e aqui também na sua telinha.
E vamos começar aí com o método científico. Mas o que é o método científico? Bom, gente, nós vamos ver aí num dos primeiros tópicos da nossa apostila do Ciência da Hora. Quem aí vai adquirir o nosso material pode conferir esse assunto na primeira página, logo na página 1, onde está escrito método científico e suas etapas, tá? No tópico 1.4. Vamos lá. Então, o método científico, ele provavelmente vai cair nas provas desse ano. Por quê, galera? Por causa de toda a situação que nós estamos vivendo nesse ano, que é a situação da pandemia do Covid-19. Exatamente. A gente sabe que que existem vários estudos em processo ainda de análise, de identificação, e tudo isso é método científico. Bom, o método científico é algo que a gente pratica todos os dias. Você pratica o método científico quando dá palpite na vida de alguém. Ai, eu acho que você engordou porque você comeu muito pão nessa quarentena. Você acha? Isso mesmo, galera. Quando damos palpite sobre algo, quando nós observamos algo, nós estamos praticando o método científico. E você já deve ter ouvido muito alguém falar: Gabriela, menina, você não pode comer manga com leite, vai doer a tua barriga. Manuela, deixa o bolo esfriar, senão vai doer a tua barriga. E todas essas crenças, nessas coisas que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, todas essas situações são chamadas de empirismo, ou seja, pensamento empírico. Aquilo que as pessoas elas trazem de pai para filho. Muitos dos conhecimentos tradicionais são conhecimentos empíricos. Mas o método empírico deve ser descartado? Claro que não. O pensamento empírico ele pode ser a base para muitos outros estudos e descobertas, ok? Mas vamos aí retornar para o método científico. A gente sabe que nós estamos vivendo em meio a uma pandemia do Covid-19. E como é uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa, nós não sabemos no exato o que deve ser feito. A gente sabe aí que a gente deve fazer o isolamento social, sabemos que devemos lavar muito bem nossas mãos com água e sabão, usar aí o álcool em gel quando nós sairmos de nossas casas e o uso da máscara, que é importante. Mas vocês lembram que no início da pandemia, muitos falavam que a máscara de tecido ela não era eficiente? Outra situação aí que nós podemos observar o método científico. No início também da pandemia, nós sabemos que foi usado a hidroxicloroquina aí no combate do Covid-19, mas que estudos recentes mostraram que ela não é tão eficiente assim e cortaram o uso da hidroxicloroquina, certo? Outro exemplo, estão fazendo a vacinação, um exemplo muito bom para darmos sobre o método científico. Já comprovaram que existem aí algumas vacinas que se mostraram eficazes no combate contra o vírus. Porém, todavia, não é tão simples assim. Por esses estudos seguirem o método científico, eles vão fazer o quê? Vão passar por algumas etapas, a qual nós vamos falar agora. Então, falando de etapa, vamos falar da primeira etapa do método científico. Alguém sabe me dizer? Bom, a primeira etapa do método científico é algo que o ser humano gosta de fazer muito, que é o quê? Observar, galerinha, exatamente. Você observa os fenômenos que acontecem ao seu redor e você faz o quê? Identifica o problema. E quando você identifica o problema, a primeira coisa que você pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Essa pergunta aí que as crianças adoram fazer, nada mais, nada menos, é uma das perguntas mais importantes do método científico. Porque quando você pergunta por quê, você está querendo o quê? Resolver um problema. Achar uma solução,
saber a origem daquela situação, daquele problema, daquele fenômeno, certo? Então, a primeira etapa é o quê? A observação e a identificação do problema. Isso nós sabemos fazer muito bem. Mas no método científico, não basta identificar o problema. Você também precisa formular as hipóteses. Mas o que é formular uma hipótese? Bom, a hipótese é aquilo que nós falamos no início, é você dar palpite sobre algo. Quando você faz a pergunta por quê, geralmente você tem uma resposta pré-definida, pelo fato de você já ter observado a situação ao redor. Então, você dá palpite sobre a situação, ok? Então, quando você dá palpite, é porque você já está no processo de investigação. Mas só que esse palpite, ele não pode ser um palpite assim de qualquer jeito não, tá, galera? Esse palpite, ele precisa ser embasado em outros estudos e ele precisa ser testado. Então, nós vamos para a terceira etapa. A terceira etapa vai ser o levantamento de deduções. Mas o que é dedução? Bom, todo investigador, todo detetive tem que juntar todas as informações sobre a situação observada. Exatamente. Então você vai procurar os autores que falam sobre esse problema que você identificou. Você vai verificar quem já falou dessa situação. Você vai ver em revista, em artigos científicos. Você vai buscar literaturas. E também não é de qualquer jeito, tá? Gente, não vamos fazer o método científico, não permite que usemos, por exemplo, notícias do Facebook. Principalmente agora que o Facebook tá cheio de fake news, né? Então tome cuidado. O levantamento de deduções tem que ser com pesquisas científicas sérias, ok? Quando vocês estiverem na faculdade, vocês começarem a fazer pesquisas, vocês vão lembrar do que eu estou falando. No método científico, você deve o quê? Levantar deduções, ou seja, juntar todas as informações que já existem sobre o assunto. Vamos lá! Então, essa é a quarta etapa. E a quarta etapa, e a mais legal de todas, você vai fazer o quê? O teste daquelas deduções. Exatamente, é o que estão fazendo com a vacina do coronavírus. Estão fazendo todos os testes necessários. Se eu não me engano, estão aí na terceira etapa. Tem algumas que estão na terceira etapa, tem algumas que estão na quarta etapa de testagens. Por quê, gente? Porque nós precisamos saber se aquela nossa hipótese, se aquelas deduções que fizemos, toda aquela investigação, nós precisamos saber se ela é o quê? Verdadeira, ok? E só podemos comprovar testando. Após todos os testes das deduções, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a conclusão. Nós vamos dizer se o estudo ele é válido, se as minhas deduções e se as minhas hipóteses são válidas ou se elas não são válidas, ok? Caso elas sejam válidas, nós vamos fazer o quê? Na vida real, nós vamos publicar em artigos científicos. Bom, então esse daí é o método científico resumidamente para vocês. Então a primeira etapa é o quê? A observação. Eu vou observar, eu vou identificar o problema aí que existe ao meu redor, certo? Segundo, eu vou fazer o quê? Levantamento de hipóteses. Eu vou dar os meus palpites, mas esses palpites eles têm que ser o quê? Fundamentados e eles precisam ser testados. Exatamente. O terceiro passo vai ser o quê? Levantamento de deduções. Então eu vou juntar todas as informações que já existem sobre aquele fato, aquela situação que eu observei e identifiquei o problema. A quarta etapa vai ser o quê? A quarta etapa vai ser os testes, ok? Mas aqui eu preciso falar para vocês que esses testes eles passam por alguns processos, tá? Então, quando eu vou testar algo, eu tenho que ter um grupo controle e um grupo de teste, ok? O grupo controle é aquele que vai ficar intacto, por exemplo, da vacina do Covid-19. Então, eles pegam um grupo grande de 60 pessoas
dividem em 2 grupos pequenos de 30 pessoas cada grupo, certo? Então, o grupo A aqui, ele vai ser o que? O meu grupo controle. E o meu grupo B vai ser o meu grupo teste. Então, o meu grupo controle, ele vai ser aquelas pessoas que têm coronavírus e estão no hospital, certo? O meu grupo teste vai ser aquelas pessoas que têm coronavírus, estão no hospital e vão receber a vacina, certo? Então, depois dos testes, eles vão ver o resultado. Qual dos 2 grupos evoluiu positivamente? Aquele que curou naturalmente, né, no processo lá dos cuidados médicos e os cuidados de enfermagem, ou aquele que recebeu também os cuidados médicos, os cuidados de enfermagem iguais ao do grupo A, porém receberam também a vacina contra o vírus. Após os testes, eles vão verificar se aquela vacina ela foi eficaz ou se ela não foi eficaz. Se ela foi eficaz, o que vai acontecer? Vão começar a produzir em alta escala aquele medicamento para a cura aí da humanidade. Se foi positivo, além da vacina ser produzida em alta escala e distribuída e aplicada na população, o que vai acontecer? As pessoas que descobriram a vacina para o vírus, elas vão publicar seus estudos em revistas científicas. Bom, depois de falarmos do método científico, nós vamos falar de 2 assuntos importantes que podem cair nas provas para você diferenciar. O que é teoria? O que é uma lei científica? Então vamos lá. A teoria vem ser a visão de como as coisas ocorrem aí no mundo. São elas que dão sentido ao que vemos e vivenciamos. É a partir dessas teorias que é possível elaborar hipóteses, palpites sobre as situações, sobre os fenômenos ao nosso redor. E outra questão que pode cair nas provas também, tanto do vestibular do macro EA, do CIS, aí que vai fazer a primeira etapa do CIS, quem está no primeiro ano, também provavelmente vai cair também uma questão dessa. O que é lei científica? Bom, a lei científica ela é a descrição da regularidade com que um fenômeno natural se manifesta sobre determinada circunstância. Então, galerinha, nós vamos passar para a próxima etapa do nosso estudo, que é a etapa da origem da vida. E aí, como você acha que o primeiro ser vivo surgiu, hein? Muitos acreditam que o primeiro ser vivo ele surgiu do espaço sideral. Muitos acreditam na panspermia cósmica. A panspermia cósmica, ela defende que o primeiro ser vivo pode ter vindo na chuva de meteoros aí que caíram na Terra, e nesses meteoritos estavam o quê? Presença de substâncias precursoras à vida. Outra teoria aí que é abordada, que é defendida, é a teoria do criacionismo, onde Deus teria criado todas as coisas, o céu, a terra, tudo que há nela, tudo que há em seu firmamento, e isso em apenas 7 dias. Deus é Deus, né, cara? Mas nós não estamos aqui para discutir sobre quem criou ou não a terra, ou o homem e a mulher, mas sim as teorias que existem aí para desvendar esse grande mistério da ciência, que é como surgiu o primeiro ser vivo. Nós vamos discutir aí sobre 2 teorias muito importantes que caem nas provas, que é a abiogênese e a biogênese, ok? Então nós vamos falar aí, nós vamos agora pam, tum, 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 pam, pam, pam. Nós vamos aí para a grande briga entre biogênese e abiogênese. E vamos falar primeiramente da abiogênese. A biogênese, ou geração espontânea, como o próprio nome já diz, os estudiosos, os crentes nessa teoria, como acreditem, Aristóteles era defensor dessa teoria,
René Descartes, vocês já ouviram falar do René Descartes, aquele que criou o método cartesiano? Vocês vão ver muito isso na faculdade. Vocês vão ouvir falar muito sobre ele na faculdade, René Descartes. Ele acreditava. E nós tivemos um médico muito famoso de Bruxelas, Jean-Baptiste Reaumont, que fez até uma receita de como produzir ratos por geração espontânea. Então vamos conhecer um pouco mais dessa teoria. Aqui eu vou jogar uma figura para vocês. Então a geração espontânea acreditava que as coisas surgiam, que os seres vivos surgiam de matéria bruta, matéria inanimada. O que é matéria bruta, matéria inanimada? É aquilo que não contém vida. Ou seja, uma cadeira, como mostra na figura, eles acreditavam que os sapos surgiam do lodo, que os jacarés surgiam também do lodo e da lama, que os pássaros surgiam dessas conchinhas marinhas e muitas outras situações. Então, por eles acreditarem muito nisso, criou-se também uma receita, e por esse médico Jean-Baptiste Reaumont, ele criou uma receita dizendo que bastava você colocar algumas roupas sujas no canto de um quarto, de um lugar escuro, úmido e sujo, e colocar algumas migalhas de pão ou trigo em cima dela, que daqui a alguns dias iria o quê? Surgir ratos. Exatamente, galera. Bom, mas por que surgir ratos? É justamente porque o lugar atrai, além disso, tem um alimento lá para eles, né? Mas eles acreditavam que não, que os ratos realmente surgiam das roupas sujas. Parece um absurdo, né? Pois é, galera, parece um absurdo, mas só que na época, como foi uma época que foi naquele período do Renascimento, que vocês vão estudar história, literatura, onde as pessoas começaram a expor suas ideias, a expor os seus pensamentos. Então, antes, na Idade Média, as pessoas a igreja tinha todo o poder da verdade em suas mãos. Então, a partir do Renascimento, que depois veio o Iluminismo, as pessoas começaram a falar suas ideias, começaram a debater, começaram a se questionar sobre as coisas que aconteciam ao seu redor. E por isso defendiam com unhas e dentes a abiogênese, ou seja, que a vida surgia da matéria inanimada por meio da geração espontânea. Mas vocês lembram lá do método científico onde nós devemos observar e nos questionar sobre os problemas ao nosso redor? Exatamente. Então, como a origem da vida, na época, lá pelo século XVII, início do século XVII, eles estavam começando a se questionar como é que o ser vivo, o primeiro ser vivo surgiu. Apareceu um carinha aí chamado Francesco Redi. Exatamente, galera. Então, o que é Francesco Redi? Bom, ele era um cara que gostava muito de ler, estudioso, observador, curioso e questionador das coisas do mundo. O que ele fez? Ele fez um experimento para dizer que a vida ela não surgia de maneira espontânea, não. Muito pelo contrário, ela surgia de vida pré-existente. Foi o que ficou denominado de teoria da biogênese. Exatamente, galera. Então vamos ver aí na figura o que Francesco Redi fez. Qual foi o experimento que ele fez para colocar aí a pulga atrás da orelha aí da comunidade científica da época? Bom, Redi pegou 4 frascos. Em 2 ele colocou carne e deixou aberto. Nos outros 2 ele colocou carne e deixou o quê? Fechado com gases. Exatamente. Então, o que ele observou, galera, foi muito simples. Depois de alguns dias, o vidro que estava aberto estava cheio de quê? De moscas. E depois de um tempo que essas moscas ficaram entrando e saindo no vidro, surgiu o quê? Larvas e posteriormente outras moscas. No vidro que ficou fechado não aconteceu exatamente nada. Então, aí por um período com esse experimento, Redi conseguiu derrubar a teoria da abiogênese, mas foi só por um período, porque ele foi apresentar aí diante da comunidade científica da época e ele não conseguiu convencer muito bem aí não os cientistas, porque ele não conseguiu
responder a pergunta o que seria a matéria vital, né? Que no ar existia uma matéria vital que dava vida nas coisas, e ele não soube responder muito bem sobre essa questão. Depois de não ter conseguido explicar todas as perguntas, responder todas as perguntas que fizeram para ele aí diante da comunidade científica, no século XVIII apareceu dois carinhas, um chamado Nida e outro chamado Spallanzani. E eles continuaram fazendo experimentos para tentar explicar a origem da vida. O que Needham fez? Needham pegou oito frascos vazios, colocou caldo nutritivo. Nesse caldo nutritivo, ele ferveu esses 8 frascos e vedou a boca desses frascos, a abertura desses frascos. E o que ocorreu? Ocorreu que apareceu micro-organismo nesse caldo nutritivo. Então, o que o Needham falou? Que realmente a abiogênese, a geração espontânea, que é a teoria do surgimento dos seres vivos. Mas nessa mesma época apareceu um estudioso, um carinha também curioso chamado Spallanzani. O que Spallanzani fez? Spallanzani, ele fez o mesmo experimento de Needham. Pegou 8 frascos, ele pegou esses 8 frascos, ele vedou bem, que é chamado de vedar hermeticamente. Mas antes disso ele fez o quê? Ele colocou o caldo nutritivo nos frascos e ele esquentou mais de 30 minutos esses frascos e ele vedou hermeticamente. O que é vedar hermeticamente? É fechar bem, é lacrar, é impedir de que qualquer tipo de arzinho entre dentro da garrafa. Então o que aconteceu? Não apareceu micro-organismos nos frascos de Spallanzani. Então Spallanzani disse que não. O que era a teoria que era verdadeira era a teoria da biogênese, que todo ser vivo nasce de uma matéria, de um ser pré-existente. Porém, Spallanzani também foi questionado em relação à matéria vital, porque eles diziam que a matéria vital, que esse produto vital estava no ar, e da forma que Spallanzani tinha feito, fechado hermeticamente, fervido bastante por muito tempo, ele impediu que essa matéria vital, né, entrasse em contato aí com o ar de dentro dos frascos, foi o que causou a impossibilidade de existir vida. Mas só que a briga não para por aí não, hein? Eu quero dizer que depois de um tempo, a comunidade científica, querendo acabar de vez com essa dúvida entre a abiogênese e a biogênese, ela ofereceu um prêmio em dinheiro aí para os cientistas que conseguissem desvendar esse mistério. E vocês acreditam que teve um cara que conseguiu derrubar de vez a abiogênese? Exatamente, esse cara, ele é chamado Pasteur, ele que criou o método de pasteurização. Então, o que Pasteur fez? Pasteur fez o experimento do pescoço de cisne, dos frascos com o pescoço de cisne. O que ele fez? Ele pegou frascos, colocou também caldo nutritivo. Desse caldo nutritivo, quando ele colocou esse caldo nutritivo, depois ele pegou e esquentou o quê? O gargalo desse frasco e esticou em forma de pescoço de cisne. Ele ferveu também bastante esse caldo nutritivo dentro desse frasco e ele deixou o quê? A entrada do frasco aberta. Depois ele deixou o caldo esfriar e verificou o que aconteceu com o caldo. Galera, não apareceu nenhum micro-organismo. Então o que aconteceu? Para ele ter certeza mesmo que a vida surge de matéria pré-existente, o que ele fez? Ele quebrou o gargalo. Quando ele quebrou o gargalo, o que acontece? O ar entrou em contato, né? Trouxe resíduo, ele teve contato com toda a substância externa do ambiente, propiciando aí o que? O surgimento de micro-organismo, vida novamente, né? Bom, então aí vocês analisem que ele esquentou o caldo nutritivo com o gargalo do frasco aberto, certo? Então, esse gargalo aberto, ele possibilitou o quê? A entrada do ar. O ar a qual a galera lá que defendia a biogênese dizia o quê? Que existia matéria vital, precursora à vida, certo?
Então, quando ele deixa esse frasco aberto e não há presença de micro-organismos, aí a gente sabe o quê? Que não teve contato, né? Por exemplo, os micro-organismos eles ficaram depositados onde? Nessa curvinha aí do gargalo que vocês estão vendo nessa figura. Então o que acontece? Quando ele ferveu esse caldo, criou o quê? Um vapor de água. E esse vapor de água serviu o quê? De filtro para as substâncias, para os micro-organismos que entravam pelo gargalo, eles ficaram retidos. Ou seja, eles não passaram pelo filtro. Então, para ter certeza do que ele estava defendendo, o que Pasteur fez? Pasteur, para comprovar de que as substâncias do ar tinham ficado retidas nesse gargalo, nessa curvinha desse gargalo, o que ele fez? Ele quebrou o gargalo do frasco e depois de alguns dias apareceu o quê? Micro-organismos. Ou seja, gente, ele comprovou que no ar existia vida pré-existente que dava origem a esses micróbios, micro-organismos que apareceram no caldo nutritivo. A próxima teoria que nós vamos ver é a teoria da evolução química. Aí sim, galera, essa teoria da evolução química é a teoria mais aceita pela comunidade científica. Essa teoria foi proposta por Oparin. Exatamente. O que Oparin dizia? Que a Terra primitiva, ela era o quê? Muito quente, galera. Então eu vou colocar aí uma figura para vocês. Vocês vão poder também ver uma figura aí na apostila de vocês. A figura de número 6 mostra a Terra primitiva, aonde ela está recebendo aí frequentes erupções vulcânicas e que está liberando aí gases e partículas para a atmosfera. E esses gases e partículas estão ficando retidos aí na atmosfera pela força da gravidade. E a segunda etapa era o quê? Que a partir dessas altas temperaturas e altas descargas elétricas e emissão de raios ultravioletas, esses tais gases retidos, eles teriam se combinado, originando o quê? Originando os aminoácidos que ficavam flutuando na atmosfera. Então, com a saturação da umidade da atmosfera, começaram a ocorrer o quê? As chuvas, que arrastavam os aminoácidos para o solo. Então, em contato com o solo, o aquecimento prolongado, os aminoácidos eles se combinavam uns aos outros, formando o quê? As proteínas. As chuvas lavavam todas essas rochas aqui, caiu nas rochas e conduzia as proteínas para onde? Para os mares, formando essa sopa de proteína e nessas águas mornas dos mares primitivos. E essas proteínas, por fim, dissolvidas nas águas, elas formavam colóides que se interpenetravam, se juntavam e originavam as cisternas isoladas chamadas de quê? De coacervados, galera. Exatamente. Esses coacervados ou coacervatos, como são chamados, eles englobavam moléculas de nucleoproteínas e em seguida organizavam-se em gotículas delimitadas por membrana proteica. Nós vamos entender direitinho essa estrutura mais lá na frente, que é a membrana proteica. E depois dessas etapas, que nós já abordamos aqui, os isolados moleculares eles teriam obtido a capacidade de sintetizar seus próprios componentes, além da capacidade de crescer e se reproduzir. Então esses eventos, nós vimos aí na figura, foram definitivos para o surgimento do primeiro ser vivo. E esse primeiro ser vivo para Oparin, ele era o quê? Heterotrófico, ou seja, ele não era capaz de produzir seu próprio alimento. E para Oparin também, a atmosfera primitiva não havia o gás, o quê? Oxigênio, tá? Agora você vai pegar aí a sua apostila de biologia, vai dar mais uma lida nos assuntos, vai anotar as dúvidas, vai anotar aí o que você aprendeu, ok? Vai debater com seus colegas, vai discutir com seus coleguinhas aí, com seus amigos, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com sua tia, com seu cachorro, com seu papagaio. Você vai explicar o assunto que você aprendeu hoje e em seguida você vai fazer os exercícios que estão aí, que começam na página 6, vai até a página 9. Então, são 3 páginas de exercício aqui da UEA de 2016. Então,
Quando caiu esses assuntos que nós estudamos hoje nas provas? Caiu no Macro EA 2016, caiu 2 questões sobre esse assunto. Olha que legal. Caiu 2 questões. No CIS, aí a galerinha do CIS, que vai fazer o CIS aí no início desse ano, caiu no CIS de 2018, caiu no CIS de 2014, caiu na prova do Enem de 2016, caiu na prova do CIS de 2016, caiu no Enem 2016, olha, 2 questões de 2016 no Enem, caiu no Enem 2014, Enem 2012 e tem aqui umas outras universidades que nós colocamos para vocês verem que é tudo a mesma pergunta. Muda o contexto que eles colocam a pergunta, mas a resposta praticamente as mesmas nas questões. Então vocês vão poder observar aqui os anos que caiu esse assunto nos vestibulares. Pode vir a cair esse ano por causa de toda essa situação que o mundo científico está vivenciando aí com o coronavírus, galera. Então, depois de fazer os exercícios, nós vamos fazer o quê? Nós vamos marcar aqui, galera, no meu plano de estudos. Eu vou marcar aqui porque eu sou muito sangue no meu olho e eu quero passar aí no vestibular. Eu vou conquistar a minha vaga, então eu vou fazer de 20 a 30 questões por dia. Falou, galera? Então, aguardamos vocês amanhã com a aula de física com o professor Ramon. Você que ainda não adquiriu seu material, adquira, aproveite que nós estamos na primeira semana do desafio 150 dias de preparação para o Macro EA e Enem. E para a galerinha aí que faz o CIS também, nós vamos estudar muitos assuntos de primeiro ano, galera, tá? Os 2, 3 primeiros meses do nosso desafio, nós ainda vamos ver muitos assuntos de primeiro ano, porque costuma cair bastante nas provas, ok? Então não perca tempo, faça a assinatura do seu material, adquira aí o seu plano de estudos e venha ser mais um aprovado em 2021. Até a próxima quinta-feira com mais uma aula de biologia no Ciência da Hora do Plano Medicina.